Olá, querido, minha querida, passando aqui para deixar uma palavra dos céus ao seu coração. Estava aqui meditando no escritório aqui e a Bíblia estava aberta aqui no livro das Crônicas, capítulo 6. Eu voltei porque está do capítulo 1 ao capítulo 8 das Crônicas. Nós só vamos falar de genealogia, só as genealogias. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou fulano, tal, aquela coisa, né? Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a José e os filhos e tal, né, as tribos de Israel. E no meio dessa genealogia, no meio dela, tem uma situação interessante. Capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, versos 8, 9 e 10. Cós gerou a Anube e Anube a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E Jabes, ou Jabes, né? E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que texto interessante. Alguns pontos interessantes. Por que eu lembrei dessa passagem? Porque veio na minha mente aqui uma frase que a gente ouve muito, né? Quantos já ouviram essa frase? E nós que exercemos liderança, eu estou em todas as esferas sociais, como uma pessoa que já estive mandatário na vida política, e sou um político, né? Diz que o pensador, o filósofo, diz que nós somos seres políticos. Por quê? Porque nós habitamos no meio de pessoas e nós nos relacionamos. Isso é política, né? Política vem de polis, vem de cidade. Não é todo mundo que é rural, né? Não é todo mundo que é criado nos meios da fauna e da flora. Então nós somos da polis, nós somos da cidade e nós discutimos, falamos de política. Não estou discutindo aqui a politicagem, não estou falando de mandato, não estou falando de exercer cargo. Então nós relacionamos. E como a gente relaciona com muita gente, sempre a gente ouve uma frase assim, pastor, eu não sou ninguém. Quem sou eu, pastor? Não, de forma alguma eu dou conta disso. Jamais darei conta disso. Ou seja, nós que somos cristãos, que cremos em Deus e temos a fé em Deus, temos a fé na palavra dele, essas palavras não podem estar na nossa boca. Mas nós vemos isso na Bíblia também. Onde a gente vê na Bíblia? Esse Jabes aqui, o Jabes, que depende da tradução, da forma de linguagem, ele sabia que o nome dele já era difícil. Até o nome dele era complicado. A Bíblia diz que pôs o nome de Jabes ou Jabes, porque com dores o dei à luz. A gente não conhece uma pessoa que chama Maria das Dores. Quantos nomes que a gente vê que as pessoas não agradam do nome que tem, por exemplo. Tem uns nomes que eu acho diferentes. Sinfrônio, né? Tem uns nomes na Bíblia que a gente acha estranho. Tíquico, né? E tantos outros nomes que a gente vê que a gente acha esquisito. E Jabes, ou Jabes, achou o nome dele esquisito e foi pedir a Deus, Senhor, até começar do meu nome eu tenho zombaria. Tem gente que não tem nome, o nome não é diferente, mas porque tem um sonho, ele é criticado. Sofre bullying. José não foi criticado? E quantas pessoas na Bíblia a gente vê que elas não tinham capacidade, que a luz dela, a mulher do vaso de azeite, ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão, lembrou, de um pouquinho de azeite. Jeremias disse para Deus, Deus, eu não sou nada. Senhor, eu não passo de uma criança. Quantas vezes a gente viu profetas, escritores da Bíblia, personagens bíblicos, que disseram, eu não sou nada, eu não consigo nada. Né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Jeremias, eu não passo de uma criança. José, com o sonho dele, criticado pelos irmãos, já olharam para ele como ele não era nada. Não é assim? A mulher da botija de azeite, eu não passo de uma criança. Moisés, quem sou eu que vá a Faraó? Quer dizer, eu sou ninguém. Né? Mas a Bíblia diz que você é alguém.
Cristo diz que você é alguém. Deus Pai diz que você é alguém importante, né? Deus te fez um ser importante, não é verdade? Até as pessoas que têm portadores de necessidades especiais, elas nascem com uma atividade especial. Uma pessoa que passa por um problema sério, aquele problema torna aquela pessoa melhor e faz dela talvez um defensor daquelas pessoas que vivem com aquele problema. Por exemplo, o Leandro, da dupla Leonardo, sofreu câncer e partiu dessa para a eternidade. A mãe dele criou um instituto que combate o câncer. Tá entendendo? A pessoa tinha um atirador que atirava com o braço direito e achou que depois da guerra perdeu o braço, achou que não era nada. O treinador voltou, treinou ele a atirar com o braço esquerdo e ele voltou às Olimpíadas e tornou campeão atirando com o outro braço, que ele pensava que ele jamais ia conseguir. Você está entendendo? Então, Deus te fez um ser pensante. Deus te fez um ser com capacidade, mesmo que as suas capacidades não são de uma pessoa comum. Agora temos pessoas comuns que acham que a capacidade deles não é nada. Ah, eu perdi o pai. E as pessoas que não têm pai? Ah, machuquei a perna. E as pessoas que não têm as duas pernas? Ah, eu não tenho um braço. E as pessoas que não têm nenhum braço? Você está entendendo? Então Deus te fez alguém. Então Jabes, a vez que ele invocou o nome do Senhor. Tudo faz a diferença quando nós invocamos o nome do Senhor. Ah, não dou conta de comprar aquela terra. Que não dá. Ué, cidadãos comuns, pessoas comuns tornam fazendeiro. Deus falou para Adão, crescei, multiplicai, sede fecundo e dominai sobre a terra. Deus deu a terra aos homens. Não foi para a gente Marte, não foi para a lua, para as estrelas, não. Deus deu a terra para os homens. Uns têm mais que os outros têm e não usa. Por isso que às vezes o governo ele age na área da lei de 1941, da chamada desapropriação, para servir quem precisa da terra. Porque tem gente que tem muita terra e não usa. Não estou falando dos grandes produtores, dos pecuaristas, dos que faz a locomotiva do país rodar. Não. Estou falando de pessoas que morreu, ficou com uma viúva, a viúva não quer nada, tem outro dinheiro, e o trem está criando capim e bicho lá, e essa terra pode ser produtiva. Então, essa terra é nossa, Deus deu ela para nós. O Estado é nosso. Não é de uma pessoa, de outra, não. O país é nosso. Então tem gente que não consegue. Mas quando você tem Deus, que você invoca o Senhor, e a Bíblia diz que Jabes invocou o nome do Senhor, dizendo, ele invocou da segunda forma, ele faz uma exclamação, com a alma talvez clamosa, né? Tomara que me abençoes e alargue as minhas fronteiras, ou seja, que as minhas divisas, que os marcos que fazem as divisas da minha vida psicológica, que eu possa crescer psicologicamente, que eu possa crescer, vamos fazer uma conjectura aqui, né? Ele estava falando aqui de fronteiras terrenas, mas que eu possa crescer psicologicamente, que eu possa crescer socialmente, envolver com pessoas importantes, que eu possa crescer do ponto de vista de conhecimento, porque conhecimento é poder. Tem gente que quer o dinheiro, mas não quer o conhecimento. Aí é por isso que 99,9% de todos que ganharam na loteria não tem nada. De 1.000 pessoas, talvez tenha 1 ou 2. Não tem nada. Por quê? Porque tinham dinheiro, mas não sabiam gerir o dinheiro. Então eu quero que Deus alargue a sua mente, que Deus alargue a fronteira sua dos pensamentos, que Deus alargue a sua fronteira do mundo social, criando bons relacionamentos, o chamado network, né? Que Deus também possa alargar as nossas fronteiras de terra mesmo. O fulano pode ter terra, por que eu não posso ter? Eu vou trabalhar e fazer o caminho que ele fez. O fulano ficou milionário. Como é que é o caminho de adquirir milhões? Mudando aqui a forma de pensar. Não é verdade? Então a Bíblia ensina isso. Tomara que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E que o Senhor me abençoe muito. Primeiro ele pediu a bênção do Senhor. Deus, que a tua mão seja sobre mim. Porque se Deus não abençoar, irmão, nós não fazemos nada. Nós não conseguimos nada, nós não vamos a lugar nenhum se Deus nos abençoar. Aí ele pediu a bênção do Senhor, pediu que alargasse as fronteiras, e ele pediu mais ainda, Senhor, que a tua mão seja comigo, quer dizer, além do Senhor estar com a bênção, que o Senhor possa me dirigir. Né? O salmista do Salmo 16, verso 7, 8 e 9, ele diz assim, Senhor, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, quer dizer, vai na frente,
Por isso que está a mão direita da minha vida. Quer dizer, a mão do controle, né? Ele tem todo o controle. Portanto, está alegre a minha alma, o meu espírito, rejubila o meu espírito, a minha alma, por isso o meu corpo repousará seguro. Quer dizer, espírito, alma e corpo seguro, tendo Deus na frente e no controle da vida dele. O salmista dizendo. Então, ele pediu a bênção do Senhor, que alargasse as fronteiras dele, que a mão de Deus fosse com ele. E ele diz mais, Senhor, que do mal eu não seja, Senhor, tomado, que eu seja guardado do mal. Amém? Que o Senhor nos proteja do mal. Ele ensinou isso na oração do Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso, Jesus ensinando, quando vocês orarem, orar assim, Pai Nosso, quer dizer, não é Pai de um só, Pai Nosso, nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. O Senhor está onde? Está no céu, os céus do domínio, do poder. Venha a nós o teu reino, quer dizer, o teu governo, a tua bênção seja sobre a nossa vida. Assim, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, quer dizer, a mão do controle. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, sempre é no nosso, né? Então, que ele pediu a bênção dele, que do mal ele seja liberado, seja livre, né? Então, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo, assim como eu perdoo, assim como eu perdoo aquele que é os meus adversários. E diz assim, e não deixeis cair em tentação. Uma coisa, a Bíblia diz que Deus, lá em Tiago, Deus a ninguém tenta. Quer dizer, Deus não empurra ninguém para a tentação. Mas ele pode livrar você da tentação, ele pode livrar você do dia mal. Tá? Não estou dizendo sobre passar por tribulações, mas livrar da tentação maligna, que te afasta de Deus, entendeu? Que me livres do mal, né? Que me livres do mal e que não venha aflição sobre a minha vida. E a Bíblia diz, e concedeu Deus o que Jabes havia lhe pedido. Amém? Pedir, meu querido, é com propósito. Deus vai te dar o carro novo, vai, mas se tiver propósito. Propósito de pegar ele, fazer visitas. Propósito de pegar o carro e levar uma cesta básica para alguém que precisa. Propósito de pegar o carro e vir às reuniões da igreja e não ir para outro lugar, festas mundanas, que tem bebedeira, que tem promiscuidade, que tem luxúria lasciva. Não, esse Deus não quer para você. Por isso que às vezes ele está preparando a nossa mente para receber. O filho pródigo pegou a herança, mas não sabia aplicar a herança. Porque o que significa pródigo? Pródigo, a linguagem jurídica, é que não sabe administrar, não tem capacidade administrativa. Uma pessoa que é alcoólatra, um velho de 80 anos, não estou dizendo dos velhos que tem a cabeça boa, não, mas um velho de 80, 90 anos que está com Alzheimer, ele é pródigo, ele não sabe administrar. Por isso que a lei diz que da devida idade a certa idade, os filhos têm que assinar com o pai, depende do que ele vai fazer, vender alguma coisa. E o filho pródigo não soube administrar. Um alcoólatra, ele sabe administrar? A família interdita ele. Uma pessoa que vive nas drogas, um drogado, uma pessoa viciada em drogas, ele pode administrar bem? Não pode. Isso ele é interditado também. Não é verdade? Então isso é um pródigo. Então, mas que Deus nos dê capacidade administrativa, que a mão dele seja conosco, né? Que alargue as nossas fronteiras, tanto físicas como espirituais, como psicológica. Deus pode alargar a sua fronteira psicológica. Ah, pai, não tenho pai. E as pessoas foram criadas sem pai, não tem pai nem nada, e são de sucesso. Você faz da vida sua o que você quer fazer. Agora, se você quiser ficar também na vida dando uma de coitadinha, não é assim, tem até uma doença, que me faltou a memória agora, uma doença da pessoa que só sabe clamar, que ela só sabe reclamar, só sabe e fica assim para querer carinho, né? Ai, dando uma de coitadinho. Você pode dar uma de coitadinho, você pode fazer e gerir a sua vida. Deus te deu 1.440 minutos por dia. Deus te deu 24 horas por dia. Deus te deu 7 dias por semana e 30 naturalmente, média, 30 dias mês para você fazer dele que você entender. Te deu anos e anos de idade aí. E aí, o que você está fazendo? Ah, não dou conta. Aí a pessoa só dá conta de trabalhar se for para os Estados Unidos. Ela só dá conta de trabalhar se for... Aí lá vai trabalhar das 5 da manhã até 10 da noite. Se ela trabalhasse aqui, estudasse aqui dessa forma, ela não precisava ir para os Estados Unidos. Se ela dedicasse mais ao trabalho e não ficasse
perdendo tempo com as coisas, não estou falando de gastar tempo com a família, de gastar tempo com os filhos, não. Perder tempo com o que não é necessário, dormir até meio-dia. Tem gente que está marmanjo, velho, dormindo até 10 horas da manhã. Aí quer prosperar, nunca vai prosperar. E agora, uma das formas de prosperidade à luz da Bíblia, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam, alcança misericórdia. Tá bom? Deus abençoe Cristo Jesus. Receba essa palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.